Eu sei que todo mundo quer saber sobre conectividade, sobre inovação, tecnologia, que é um tema que encanta, mas antes eu vou começar pela iluminação na sua essência, que eu acho que é isso que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia de trabalho, nós do ramo da construção. Então, conhecer um pouco mais disso pode ampliar nossas possibilidades. E depois eu entro nessa parte das novidades. Então, para quebrar o gelo, eu vou fazer umas perguntas, vocês levantem a mão, eu não vou chamar ninguém aqui na frente para falar, é só levantar a mão, é uma questão de sensação. Então, a gente está vendo essas duas lojas. Vamos supor que vocês estão passeando num shopping, querem comprar uma calça jeans. Em qual dessas duas lojas vocês acham que pagariam o preço mais caro ou o melhor jeans? Enfim, a primeira, que é essa daqui, podem levantar a mão, quem acha que é nessa daqui. E quem acha que é na segunda? Cá. Vou para uma outra situação, no supermercado. Tem que fazer a compra do mês. Então, você vai gastar. Em qual desses mercados você tenderia a ir para fazer a compra do mês? Esse primeiro, alguém iria? Esse segundo? E no restaurante, você vai levar a sua namorada, seu namorado para jantar. Você gostaria de mais nesse? Alguém? Nesse. E para levar o chefe para jantar? Esse daqui, né? É isso. A iluminação, ela gera sensação. E tem conceito por trás disso. Não é apenas, enfim, não é apenas pessoal. E, então, eu vou falar um pouquinho, rapidinho, desses conceitos que estão por trás desses cenários. O primeiro é o de distribuição da luz. Então, quando a gente tem aquele ambiente sofisticado, que a gente acha que o produto vai ser mais caro, que às vezes você nem entra, porque você fala, ai meu Deus, não dou conta de pagar. Normalmente você tem mais contraste nesses ambientes. O que é o contraste? Quando a gente olha para essas estátuas, existem spots que estão à mesma distância de todas elas. O que está mudando aí? A iluminação geral. Na primeira imagem, a iluminação geral está tão alta quanto a luz do spot. E aí a iluminação geral vai diminuindo. Então, naquela última imagem, você vê o contraste. E é esse contraste que gera essa sensação de sofisticação. Então, se você tem uma loja que você quer que seja acessível, popular, que venda muito, você não vai pôr uma iluminação de muito contraste, porque não vai atrair o público que você deseja. Agora, se sua intenção for ao contrário, aí você consegue chegar nesse ponto com o contraste. E, além disso, os ângulos de abertura das luminárias podem colaborar para esse efeito. Então, quanto menor o facho, mais destaque você dá. Quanto maior, mais fica uma iluminação geral. A outra parte é a questão da cor. Acho que muita gente conhece a temperatura de cor, que, na verdade, é a aparência cromática que a luz vai ter. E essa aparência, ela está presente na luz natural. Então, a gente consegue ver lâmpadas que a gente conhece de menos de 3.300 Kelvin, tem uma luz quente, que é a luz do final da tarde. Tons neutros são os tons da manhã e antes do final da tarde, que são entre 3.300 e 5.300. E tons frios acima de 5.300 Kelvin. Então, com isso a gente consegue ver que está muito associado ao nosso ciclo biológico. De manhã até a hora do almoço, a luz vai ficando mais intensa, mais azul, e também a gente se sente mais disposto e quer trabalhar melhor. Então, você tem um aumento do cortisol, que é um hormônio. Ao final do dia, o cortisol vai baixando, a luz vai ficando mais amarela, você vai relaxando. Se você conseguir associar a iluminação artificial com esse ciclo natural, você vai ter um desempenho melhor das pessoas no trabalho, você vai ter uma sensação melhor, melhorar sono, melhorar produtividade, melhorar memória, enfim. É muito importante. Isso, se for aplicado, por exemplo, num hospital, você consegue ter uma recuperação mais rápida dos pacientes. No ambiente de trabalho, mais produtividade, pessoas mais satisfeitas. Numa loja, você cria essas ambiências também. Uma loja que você quer que seja mais acolhedora, ou uma loja que você quer que seja mais
com uma cara industrial, mais energética. E, além disso, o que o LED nos possibilitou? Por ele ser um sistema, um microsistema, você consegue dar destaque para determinadas cores. Então, por exemplo, você consegue ter um branco mais branco e diferenciar numa loja o que é uma camiseta branca de uma camiseta off-white, por exemplo. O que, numa iluminação geral, você não vai ter essa percepção. Então, ele satura algumas cores, deixa o colorido mais colorido. Num supermercado, isso é muito bom, porque se você deixar um peixe numa luz amarela, ele não vai ficar com uma cara boa, ninguém vai querer comprar, vai parecer que é do dia anterior. Então, assim, você destaca o azul no peixe, o vermelho na carne, um tom champanhe nas frutas e verduras. Com certeza, tem gente que nem iria comprar e vai acabar comprando porque fala, nossa, tá bonita essa maçã. Então, com esses conceitos, a gente consegue fazer todos aqueles cenários que a gente comentou. Mas será que a iluminação para por aí? Hoje em dia ela está parando por aí? Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente imaginar na rua, a gente anda com GPS, certo? Ele funciona muito bem na rua. Até quando você está a pé, você consegue usar o GPS para se localizar. A partir do momento que você está num ambiente fechado, ele perde a funcionalidade. Mas se a gente olhar para essa foto, imaginar que cada uma dessas luminárias tem um endereço, e que elas formam uma malha, e que elas podem conversar com o seu celular, você consegue ter um GPS num ambiente fechado. Então, essa é a ideia da conectividade. É a luminária não só te oferecer, é uma via de mão dupla, ela não só te dá, mas ela recebe dados, informações, e que podem ser usados de inúmeras maneiras. Então, o que a gente tem que ter noção é que a gente está diante de uma revolução da iluminação. Assim como aconteceu com, por exemplo, os celulares há alguns anos, se a gente for lembrar, celular foi feito para quê? Para falar. Aí foram sendo adicionadas funcionalidades. Hoje em dia, o celular é a nossa vida, a gente faz tudo com ele. E a ideia de conectar a iluminação é essa. As possibilidades são infinitas, a gente ainda não sabe onde dá para parar, mas já existe muita coisa. E muita coisa que muitas vezes não conhecemos e que já é aplicada. Então, eu vou trazer alguns exemplos do que já está sendo aplicado de iluminação conectada. Em escritórios, esse é um escritório em Amsterdã, chama The Edge. Ele foi feito com o intuito de ser o edifício mais sustentável, mais eficiente do mundo. E nele foi aplicada a ideia de luz conectada. O que você tem de muito legal? É a iluminação centrada no usuário. Cada um pode pegar o seu aparelho celular, cada funcionário, e embaixo da luz, escanear a luz e fazer o controle da maneira que ele quiser. Aumentar a quantidade de lux, diminuir, mudar a temperatura de cor para tornar o ambiente mais agradável para o gosto dele. E com isso, você pode, por exemplo, diminuir a iluminação geral do escritório de 500 lux para 300, e aí cada um regula do jeito que quiser. Você tem uma economia já de base. E aí, depois, é tudo uma questão de cada um se sentir mais satisfeito. Outro ponto muito importante do escritório é que as luminárias têm sensores e que captam dados. Esses dados vão para uma central, então a gestão do edifício fica muito facilitada. O que acontece? Se você tem uma sala de reunião que está com 2 pessoas, a luminária identifica e a temperatura do ar-condicionado é regulada para essas 2 pessoas. Agora, se já tem 15 pessoas, ela também identifica as 15 e regula. Programar limpeza. Você não vai limpar 2 vezes uma sala que não foi utilizada. Então, com isso, com o sistema e com a identificação de ocupação, você consegue, enfim, evitar desperdício de mão de obra, otimizar custos e ter uma gestão muito melhor. E com tudo isso, aquele edifício que eu mostrei chega até 80% de economia de energia em relação à iluminação tradicional. Num ambiente de compras, como a gente comentou, o público está mudando, o mercado consumidor já não compra da mesma forma. Todo mundo hoje pesquisa no celular antes de comprar. Dificilmente alguém vai na loja e fala, escolhe a partir do que tem lá. Não, você já sabe o que você vai encontrar. Então, o que você espera da loja física? Você espera experiência, você espera interatividade. Felizmente, mesmo buscando por celular, 80% das pessoas ainda prefere ir na loja efetuar a compra. Então, é muito importante que a loja seja atrativa. Então, existem, por exemplo, recursos de vitrines dinâmicas, onde você muda o foco de luz, cria um show, isso acaba atraindo mais gente
E tem um estudo que fala que tem um aumento de 19% da quantidade de pessoas que acabam entrando na loja por ter só uma vitrine que dá focos diferentes. E uma vez dentro da loja, o momento mais importante da compra é o momento do provador. 60% das compras são definidas dentro do provador. Então, se você tiver uma luz errada, a chance do cliente não levar é enorme. Então, ele tem que estar feliz lá dentro. Quem nunca entrou num provador e se sentiu péssimo? Acontece, provavelmente é a luz que está errada. Então, isso mostra provadores de 5 redes diferentes de loja, não são no Brasil. E é o mesmo vestido, a mesma pessoa. Então, a gente vê o quanto nas fotos do meio tem um contraste indesejado na hora da compra. Na última foto, ela parece bem mais feliz, né? É uma luz frontal, uma luz que não gera essa luz e sombra. Então, você tem que investir nesse momento do provador, é muito importante. E existem recursos como esse Perfect Fitting, onde é possível criar cenários de acordo com o lugar que você vai estar na sua casa, no escritório, onde a luz vai ser mais fria, à noite, uma luz mais baixa e mais quente. E aí você consegue ter o ideal e verificar o ideal. Então, você vai ter não só a experiência na loja, mas você vai ter uma compra assertiva. E em lojas maiores, em supermercados, a questão do GPS, ela é super importante, já vem sendo aplicada, tem umas 3 redes que já tem. E que não só o GPS, mas você pode associar outras funcionalidades, né, nessa questão da luz conectada. Eu vou mostrar um vídeo que mostra alguma delas. Making grocery shopping more convenient. The Aswag Reach app with Philips Indoor Positioning is a shopper's best friend. You can create your own shopping list by searching or scanning items. And you can even add products from a recipe. Once in the store, the app now is location aware and becomes your personal shopping assistant. No more searching all the aisles, but bringing you information at your fingertips. The app shows you an oriented map of the store, and the map gives you the shortest route to all the products on your list. On your way, you receive instant promotions based on your shopping preferences. This new Aswag Reach app is now available at Aswag Mall, Albada, and the system has been designed to add many more features in the future. For example, calling the store assistant for help. Or gamification to make shopping more enjoyable. And also comparing product information to make healthy choices. Enjoy effortless in-store shopping with Philips Indoor Positioning at Aswag. For more information, please visit aswag.ae or philips.com/indoor positioning. Innovation and you. Philips. Barato, né? Já existe. E por último, a gente pode ter a conectividade muito próxima de nós, que é dentro das nossas casas. Acho que muitos podem até já conhecer a Rio, que é a nossa lâmpada conectada. E ela pode criar ambientes como esse da imagem, com muita cor. Ou então ambientes que seguem o ciclo biológico que a gente comentou no começo, que você vai ter mais bem-estar dentro da sua casa. São 16 milhões de cores, 50 mil tons de branco. Então, isso apenas com um kit básico, uma lâmpada, uma ponte que faz a conexão com a internet e o seu dispositivo, o seu celular, algum controle. E com isso você pode, por exemplo, sincronizar a luz com algum filme que você esteja assistindo ou algum jogo. Tem um colega nosso que, quando o Uber dele chega, a luz pisca em azul. Quando a previsão do tempo tem chuva, as luzes mudam para amarelo, ele já não esquece. Então, são 1000 funcionalidades. Inclusive, ela pode melhorar algumas questões de relacionamento dentro da nossa casa. Candlelight.
control your lights with your voice. Philips Hue. A maioria desse conteúdo está no canal do YouTube. Então, todo mundo tem acesso, tem muito mais coisa que eu acho que vale a pena visitar. E esse é um mundo que está só começando.